Boa noite, pessoal. Nosso grupo é composto por Ana Cláudia, Ana Paula, Bruna Caroline, Dayara Silva, Michele Costa, Tainan Soares e Tatiane Martins. E nós vamos falar sobre Cochleomia omnivorax e a Hematóbia irritans. Hoje a gente vai falar da Cochleomia omnivorax, conhecida como mosca bicheira. São conhecidas também como varejeiras, têm de 8 a 13 milímetros, geralmente têm cores azuladas, esverdeadas e o colorido é metálico. Os olhos são amarelos avermelhados, seu aparelho bucal é do tipo lambedor e as pálpebras curtas e filipinas. Eles têm 3 listas negras longitudinais no tórax, são parasitas obrigatórios, são as minhas primárias, precisam de um hospedeiro. Os olhos amarelos avermelhados, o seu aparelho bucal é do tipo lambedor, pálpebras são curtos e filiformes. As moças se alimentam de seivas vegetais, as fêmeas só realizam a postura nos bordos dos ferimentos de mamíferos de sangue quente. Os seus olhos, a diferenciação da fêmea para o macho é que na fêmea ele é mais separado do que o macho. O macho tem os olhinhos mais próximos do outro. As larvas, elas são biotófagas, ou seja, elas invadem o tecido não necrosado. E nesses tecidos ela se desenvolve, ela precisa de um tecido vivo. As suas larvas, elas possuem como característica o estigma no formato de um dedo separado. Possuem um espinhoso no final do corpo e troncos traqueais pigmentados e alongados. Ela existe em toda a América Latina e ela é a principal miíase dos bovídeos. Aqui a gente tem o ciclo, né? Que é a mosca, o ovo, a larva e a pupa. A incubação dos ovos são de 11 a 21 horas. As larvas recém-eclodidas, ela penetram no tecido do hospedeiro. O ciclo larval são de 4 a 8 dias, né? De 5 a 7 dias, elas caem no solo como pupas, onde podem ficar de 15 dias a 2 meses. Depois desse período, elas emergem como moscas adultas e podem iniciar a ovoposição em 1 semana. A presença de larvas na ferida, ela vai estimular a ovoposição de outras moscas no ferimento, o que vai impedir a sua cicatrização. Além de ocorrer nos ferimentos, pode ocorrer também nas castrações e outros procedimentos não tratados. O diagnóstico, ele é feito pela visualização de larvas. A prevenção, ela é simples, ela é o cuidado com as lesões acidentais, com as feridas cirúrgicas e também com o manejo de bezerros. Também tem um método de controle biológico que consiste na libertação de grandes insetos machos inférteis para não gerar mais descendência. A importância econômica ela é inegável. No Brasil, as perdas provocadas por essa praga têm sido calculadas em 150 milhões de dólares por ano. Ela causa letalidade de animais, danos ambientais e prejuízos financeiros com a prevenção e também com o tratamento. Falando um pouquinho a respeito da Hematóbia irritans, ela é da classe Insecta, da ordem Diptera e da família Mucidae. Ela é uma espécie que se alimenta integralmente de sangue e os principais hospedeiros são os bubalinos e bovinos e, ocasionalmente, ela parasita também os cães e equinos, tá? Mas preferencialmente de pelagem escura. Essas moscas, se comparando com outras hematófagas, elas são menores, né, de 3 a 5 milímetros, e a estrutura corporal dela geralmente é acinzentada, com um aparelho bucal perfurante. Os palpos e os probóscideos são de tamanhos similares, né? Praticamente do mesmo tamanho, e eles ficam no animal o tempo todo, deixando-o apenas, né, para migrar para outro animal, ou no caso das fêmeas, para a postura dos ovos. Essa mosca faz a postura de 300 a 400 ovos, né, em fezes recém-eliminadas,
E a eclosão da larva acontece em até 24 horas, então é um ciclo considerado extremamente curto. O ovo dessa mosca tem a coloração marrom escura, podendo haver a variação para amarelo ou para branco, e ele é em torno de 1 milímetro, 1,20, né? E posterior à eclosão da larva, ela vai de 1,5 milímetro até 7 milímetros. E nessa fase final, né, que ela já está bem formada, nós podemos perceber algumas estruturas que foram desenvolvidas no processo, que é o lábio tripartido, os sulcos, o antenomaxilares, onde estão ali os órgãos sensoriais. Então, quando ela chega nesses 7 milímetros, ela já é uma larva desenvolvida. O diagnóstico se dá pela visualização, pela identificação dessas moscas nos hospedeiros, né, nos animais. E geralmente elas ficam em lugares estratégicos, né? Como disse, atrás, na base do chifre, no ventre, no dorso, lugares que o animal não consegue acesso e não consegue espantá-las. O controle desses parasitas são através da higienização do local em que os animais ficam, da utilização de esterqueiras que servem para armazenar corretamente os dejetos, a utilização de larvicidas, endocicidas, da inserção de brincos de PVC, né, munidos de inseticidas, que também é bastante eficaz e utilizado. E também existem algumas armadilhas, como placas autocolantes em que tem algum atrativo para essas moscas e quando elas chegam perto elas ficam coladas. Também tem as barreiras físicas, como essa primeira foto, é como se fosse um túnel totalmente vedado. E dentro desse túnel existem tiras, como se fossem meias cortinas, em que o momento que o animal passa, né, ele esfrega o corpo nessas tiras e remove a mosca do seu dorso. Também há a possibilidade de alguém vir e espalhar as fezes, né, impedindo que as larvas se desenvolvam. Também tem a inserção de animais predadores das larvas, das pulpas. Também da inserção de animais, por exemplo, o besouro rola-bosta, né, que se alimenta e espalha as fezes dos animais, impedindo o desenvolvimento da larva. E o animal faz movimentos muito repetitivos na tentativa de espantar, né, essas moscas, e as picadas são intensas, constantes, dolorosas. Geralmente o animal perde o interesse de se alimentar, ele não descansa como deveria, e isso tudo aumenta, né, o nível de estresse desse animal e reduz o ganho de peso diário. E também nas vacas leiteiras, né, o nível de estresse estando alto afeta diretamente na produção de leite.